Esse é um relato contado pelo nosso inscrito Joaquim. Inscreva-se no canal e vamos para o relato. O lobisomem de Pedra Branca. Meu nome é Joaquim. E o que vou contar aqui aconteceu há muitos anos, quando eu ainda era um menino de pés descalços e olhos curiosos, correndo pelas estradas de terra de uma cidadezinha esquecida no interior de Minas Gerais. Eu nunca falei muito sobre isso com outras pessoas. Talvez por medo de ser chamado de louco, ou talvez porque até hoje não sei ao certo o que vi naquela noite de julho de 1987. Mas uma coisa eu posso jurar de pés juntos, com a mão no peito e a outra apontada para o céu. Aquilo que cruzou nosso caminho não era humano. Não era nem um pouco humano. Tudo aconteceu em Pedra Branca, um lugarejo pequeno, daqueles onde as casas são espalhadas entre morros e vales, cercadas por fazendas, de gado que mugiam baixo ao entardecer. Era um lugar simples, de gente trabalhadora, onde o maior barulho durante o dia vinha das carroças puxadas por bois ou do martelar de algum ferreiro consertando uma ferramenta. À noite, porém, o silêncio reinava absoluto. Era como se o mundo inteiro parasse para descansar, deixando apenas o som dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento. Mas naquela noite específica, o silêncio foi quebrado por algo que eu nunca vou esquecer. Eu estava na casa do meu avô, seu Geraldo, um homem de poucas palavras e muitas rugas, marcadas por décadas de sol e chuva no lombo. Ele era duro como uma pedra, acostumado com a lida pesada do campo, e tinha um jeito sério que fazia a gente respeitar cada ordem que ele dava. Desde pequeno, ele sempre repetia o mesmo aviso para mim e para os meus primos: não saiam de casa depois do anoitecer. O escuro guarda coisas que vocês não precisam ver. A gente ouvia, mas como toda criança teimosa, nem sempre obedecia. E naquela noite, eu e meu primo Toninho, um magrelo de cabelo bagunçado e coragem maior que o juízo, resolvemos testar os limites daquela regra. Era uma noite fria de inverno, daquelas que fazem o ar gelado queimar o nariz e os dedos formigarem. Dentro dos bolsos, a lua cheia brilhava no céu, redonda e prateada, sem nenhuma nuvem para atrapalhar sua luz. Ela jogava sombras compridas sobre o terreiro da casa, transformando cada cerca de arame num desenho torto e cada árvore num vulto que parecia vivo. Estávamos sentados na varanda, enrolados em cobertores velhos, ouvindo o vento assobiar entre os galhos secos e os grilos cantarem sua sinfonia sem fim. Meu avô estava ali com a gente, recostado numa cadeira de madeira, fumando seu cigarro, de palha com calma, o brilho da brasa refletindo em seus olhos cansados. Tudo parecia tranquilo, quase mágico, como se o mundo estivesse em paz. Até que o silêncio foi rasgado. Primeiro veio um som baixo, quase um murmúrio, que fez a gente franzir a testa e olhar para o horizonte. Mas logo depois, ele cresceu. Se transformou num uivo que ecoou pelos morros e fez o coração da gente pular na garganta. Não era um uivo comum, desses que a gente ouvia de cachorros vadios ou lobos-guará nas matas distantes. Era algo diferente, algo profundo, gutural, que parecia vir de um lugar escuro e antigo, como se o próprio inferno tivesse aberto a boca para gritar. O som arrepiou os pelos do meu braço e fez Toninho agarrar o cobertor com mais força, os olhos arregalados de susto. Meu avô, que até então parecia imune a qualquer coisa, jogou o cigarro no chão com um movimento rápido, esmagando a guimba com o calcanhar. Ele se levantou da cadeira, o rosto sério como eu nunca tinha visto, e entrou na casa em passadas largas. Fechem tudo e não olhem para fora. Foi a ordem que ele deu, a voz rouca carregada de urgência. Ele trancou a porta, da frente com a chave velha, girando o trinco com tanta força que parecia que ia quebrar. Depois correu para as janelas, fechando as venezianas de madeira e passando as travas com dedos que tremiam de leve. Algo que eu nunca imaginei ver naquele homem de ferro. Mas eu e Toninho éramos crianças curiosas, daquelas que o medo empurra para frente em vez de para trás. Enquanto meu avô se ocupava com as trancas, a gente se esgueirou até uma das janelas da sala, abrindo uma fresta minúscula entre as tábuas para espiar o terreiro.
O coração batia tão alto no meu peito que eu podia jurar que dava para ouvir lá fora. E foi então que eu vi, que nós vimos. Do meio do milharal que ficava em frente à casa, algo emergiu das sombras. Primeiro, era só um vulto. Uma forma escura que se movia entre os talos secos do milho, fazendo as folhas balançarem, como se fugissem dele. Mas quando a luz da lua o alcançou, a gente enxergou o que era, ou melhor, o que não era. Era uma criatura enorme, muito mais alta que qualquer homem que eu já tinha visto na vida. O corpo era coberto por um pelo escuro e desgrenhado que parecia molhado, como se tivesse saído de um riacho ou de um pesadelo. As pernas eram tortas, dobradas de um jeito animalesco, como as de um cão gigante. Mas ele andava de pé, o que tornava tudo ainda mais errado. As mãos não eram mãos de verdade. Eram garras longas e curvas, brilhando à luz da lua como facas de osso. Mas o que me fez gelar até a alma foram os olhos. 2 pontos amarelados, brilhando no escuro como brasas vivas, cheios de uma inteligência cruel que não pertencia a nenhum bicho comum. Ele ergueu o focinho, porque sim, tinha um focinho comprido e cheio de dentes que eu podia ver mesmo de longe. E farejou o ar, as narinas se mexendo como se pudesse sentir o cheiro do nosso medo. Toninho, que estava ao meu lado, deixou escapar um gemido baixinho, quase um soluço, e eu senti o ar ficar preso na minha garganta. Foi um erro, porque naquele exato instante a coisa virou a cabeça devagar, e aqueles olhos flamejantes se fixaram na nossa janela. Ela nos viu. Tenho certeza disso. O tempo pareceu parar, e eu senti um frio que não explico subir pela minha espinha, como se aquele olhar tivesse atravessado a madeira e me agarrado pelo pescoço. De repente ouvi o clique metálico da espingarda sendo engatilhada atrás de mim. Meu avô estava de pé no meio da sala, a arma firme nas mãos calejadas, os olhos fixos na criatura do outro lado da janela. O rosto dele era uma máscara de determinação, mas eu vi o suor escorrendo pela testa, traindo o medo que ele tentava esconder. "Saiam da janela, agora!" Ele rosnou entre os dentes, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Não deu tempo de obedecer, porque naquele momento o lobisomem avançou. Ele veio correndo, rápido como um raio, as pernas tortas cobrindo a 10 centos distância entre o milharal e o terreiro em poucos segundos. O chão tremia a cada passo, e eu ouvi o barulho de baldes sendo derrubados e galinhas gritando em pânico enquanto fugiam do cercado. Ele saltou com uma força absurda, caindo no meio do terreiro com um estrondo que fez a casa inteira sacudir. A poeira subiu ao redor dele, e por um instante eu vi suas costas arqueadas, os músculos se mexendo sob o pelo como cordas esticadas. Meu avô não hesitou. Ele puxou o gatilho, e o estrondo da espingarda explodiu nos meus ouvidos, me deixando zonzo. A criatura soltou um urro de dor que parecia rasgar o céu. Um som tão alto e horrível que eu tampei os ouvidos por instinto. Vi o corpo dela cambalear para trás. Um jato escuro. Sangue, talvez? Espirrando na terra. Mas ela não caiu. Em vez disso, ergueu a cabeça, os olhos ainda mais brilhantes, e rosnou com uma fúria que fez as janelas tremerem nas molduras. Era como se o tiro tivesse só atiçado a raiva dela. Por um momento, achei que ela ia pular na casa, quebrar a porta e nos arrastar para a escuridão. Mas então, como se tivesse decidido que não valia o esforço, a criatura deu um último rosnado. Virou as costas e correu de volta para o milharal. Os talos se abriram para engoli-la, e em poucos segundos ela sumiu na noite, deixando para trás só o eco do seu uivo e o cheiro acre de pólvora no ar. A gente ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno, os 3 paralisados, esperando, para ver se ela ia voltar. Meu avô não largou a espingarda, os olhos fixos na janela, o peito subindo e descendo rápido. Toninho chorava baixinho, encolhido num canto, e eu só conseguia olhar para o chão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, o sol nasceu como se nada tivesse mudado, mas o terreiro contava outra história. Encontramos pegadas enormes marcadas na terra batida,
profundas, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. Eram maiores que o pé de qualquer homem, com sulcos que pareciam feitos por garras. Havia também gotas de sangue escuro espalhadas perto do cercado das galinhas, mas, estranhamente, nenhum animal tinha sido levado ou morto. Era como se a criatura tivesse vindo por outro motivo, algo que a gente não conseguia imaginar. Meu avô não falou sobre aquela noite, nem no dia seguinte, nem nunca. Mas depois disso, eu notei que ele começou a deixar 3 cartuchos carregados ao lado da cama, alinhados com cuidado em cima da mesinha de madeira. Às vezes eu o pegava olhando para o milharal pela janela, com um olhar distante, como se esperasse que aquilo voltasse a qualquer momento. E eu nunca mais olhei para aquele milharal do mesmo jeito. Durante anos evitei passar perto dele à noite, mesmo quando já era adulto e dizia para mim mesmo que tinha sido só um sonho de criança. Mas no fundo eu sei que não foi. Sei que o que vi naquela noite era real. Tão real quanto o chão que eu piso e o ar que eu respiro. E às vezes, quando a lua cheia sobe no céu e o vento sopra forte, eu ainda sinto um arrepio, como se aqueles olhos amarelos estivessem me observando de algum lugar na escuridão.